Antigos, dia de falar sobre carros de placa preta. Prometi semana passada, a gente fez matéria especial mostrando um carro que foi restaurado, né? E todo o processo, garimpagem, as dificuldades, falei com o proprietário. E hoje a gente veio dentro de uma loja, estou aqui com o pessoal da Sobral Antigos e tem matéria especial falando sobre quais são os critérios para poder ter um carro de placa preta. Muita gente vê por aí e faz um comentário errado. Já ouvi isso de alguém falando, o carro de placa preta é um carro que é melhor, um carro que ele é um antigo que está muito melhor que aquele que tem uma placa comum. E você vai ver que não é nada disso, depende do que a pessoa deseja e do formato de utilização desse veículo. Inclusive aquele da semana passada tem tudo para ser uma placa preta, mas não é. Então a gente precisa saber, conhecer, entender a legislação e por que tem alguns que são, outros não, e como é que se faz para poder chegar nisso. Quer ter um carro de placa preta? A gente vai dar as dicas aqui, vai dar toda a orientação de como é que funciona aqui no estado da Paraíba, quem pode ter esse direito, como é que funciona para você buscar a melhor condição aí para o seu carro. Então, super legal entender esse projeto. Aqui na loja, aqui na Sobral, eles são compra e venda desses carros, e quando eles fazem a compra de um carro, às vezes ele não está finalizado o processo. Por isso que passa e diz, eu vi um antigo lá, mas não está muito bom. Lógico, ele não foi restaurado totalmente ainda, então precisa do processo. Por isso que tem esses carros aqui à venda, à disposição dessa maneira. Então, uma loja especializada para estar intermediando esse processo. Vale super a pena. Então, dica especial no Car Shop TV de hoje. Vamos junto? Muito bacana a matéria. Você que gosta de carro tem que ficar com a gente. A gente está falando aqui do programa. Se você não pode estar com a gente, acompanhar a matéria toda aqui na televisão, você tem um QR Code no canto da tela, aponta a câmera do seu celular, vai lá para o nosso canal oficial do YouTube ou as nossas mídias sociais, o nosso Instagram, segue a gente porque vale a pena. Toda semana a gente traz conteúdo para você. É isso. Car Shop TV é o melhor do segmento automotivo para você. Vamos junto que tem bastante dica legal no programa de hoje. SUV compacto, diferenciado, cheio de estilo, bancada em couro. Tô falando no C4 Cactus. Vem pra cá, Islã, homem, bomba! Vamos lá, Islã, fala desse carro. É isso aí, super carrão. Compacto, bonito, lindo, painel todo tecnológico. Quer comprar um carro? Vem pra melhor, vem pra Vidal Motos, que tem esse C4 Cactus, top de linha, completíssimo. Esse carro tava custando R$ 82.900, é preço de carrão com preço de carrinho, R$ 79.900. Não dá para perder negócio, ser usado na troca, taxas aí bancárias para financiamento com parcelas que cabem no bolso. Vamos dar endereço? Parcela, pessoal, lembrando, para até 45 ou 60 dias. Olha só que beleza. Vamos Vai lá. da condição do banco. Avenida Janus Ferreira, número 800, Campina Grande, famosa Avenida Canal. Campina Grande comprar carro é onde? Vidal Motos. Vem dançar forró. A gente está falando no programa sobre carro de placa preta e para isso tem que ter uma revisão com peça original. Dá uma olhada nesse kit Volkswagen, tem tudo, né, Thiago? Correto, para suspensão e para motores de quem trabalha com bug, também quem trabalha com carros colecionáveis ou Kombi, nós temos a solução. Motores completos, pistão, anel, canaleta, suspensão, pivôs, terminais e amortecedores, nós temos aqui e cobrimos qualquer oferta. Olha só que legal, cobre oferta. Então achou preço bacana lá fora, vem pra cá. Vamos dar endereço, Thiago? Rua Maciel Pinheiro, 319, Varadouro. Lugar de comprar peça de qualidade pro seu carro, olha só, carro placa preta, linha Volkswagen, é no Baratão das Peças, vem pra cá. Thiago Veículos tem um estoque diferenciado, olha só, duas HR-V, difícil encontrar por aí, é um carro super procurado. Tem muitos carros, muitas opções, vou mostrar carro diferenciado, que é um compacto, dá uma olhada, HB20, esse aqui é 2022, motorização 1.0 flex, tem central multimídia, tem câmera de ré, completíssimo esse carro, baixa quilometragem, único dono. Carro para pegar e sair rodando, dá uma olhada que cor bonita, roda de leve de série, pneus novos, completíssimo. E dá uma olhada, temos aqui outro, esse é um HB20, esse carro é 2016, também com baixa quilometragem, também único dono. E dá uma olhada nas imagens, rádio original de fábrica, com MP3, entrada USB, bancada super, sem detalhes aí. Bacana demais esse carro, vidro elétrico completíssimo, carro para você também pegar e sair rodando. Eu tô falando de ótima opção de negócio e também com preço diferenciado, porque aqui na Thiago eles têm vantagem na negociação, porque facilita a entrada, parcelamento na parceria com os bancos, também com parcelas que cabem no seu bolso, aceita ser usado na troca, inclusive moto. Vem para cá fazer negócio, tem endereço aqui embaixo, Thiago Veículos, muitos anos no mercado, a gente tá falando de total experiência e os melhores carros para você. Seminovos é na Thiago Veículos. E hoje é dia da gente falar de antigos e eu tô aqui com o Lucas, que é da Sobral Antigos, já há muitos anos. O pai do Lucas já apareceu aqui no programa, a gente já fez matéria falando aqui de carros que a gente sabe que são paixão de todo mundo.
E hoje a gente vai falar de placa preta. Tudo bem, Lucas? Tudo bom, tudo bom. Joia. Tá no sangue, né? Vocês gostam disso? Cresceu vendo esse negócio de carro? A vida toda vendo o carro, então vai passando de geração por geração. Com certeza. E a gente sabe que brasileiro gosta de carro, né? De forma geral. Gosto. Vamos lá, a gente está falando sobre placa preta. E por que a gente veio hoje aqui? Eles têm uma loja e tem carros antigos que não tem placa preta e tem outros que passam pela loja que tem placa preta. E muita gente pensa o seguinte: não, o carro antigo que não tem placa preta não é um carro bom, o carro melhor é aquele que tem placa preta. Calma, 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 que não é bem assim que funciona. A gente justamente hoje vai esclarecer essas dúvidas. Então, restaurar um carro antigo, e quanto mais antigo, e dependendo do modelo, é mais difícil. É difícil, é. Quanto mais antigo, mais dificulta, né? Porque para achar peça é mais difícil. Um carro mais novo você consegue achar mais peça facilmente. E também tem modelos que são mais fáceis de fazer a restauração, porque são mais simples, né? Exato, um Fusca é muito mais simples, né? Você consegue desmontar ele inteiro mais facilmente. Sim, quer dizer, eu já vi vídeos na internet, tem bastante. O pessoal desmontando o Fusca, arranca a carroceria, vem 4, 5 caras, arranca a carroceria de cima, deixa só o chassi. Fica só o chassi. É muito mais fácil de você fazer isso. Tanto que os bugs, o pessoal faz em cima do chassi do Fusca. Exatamente. Dizer, arranca a carroceria e faz a outra de fibra. Exatamente. Então vamos lá, é muito mais fácil. E, consequentemente, muita gente nem sabe disso, mas os chassis de bug normalmente são chassi de Fusca, motorização de Fusca. Tem anunciante nosso aqui que a gente já mostrou, fez anúncio, hoje está rodando anúncio do pessoal do Baratão das Peças. Eles vendem kit para Volkswagen prontinho. Então vende cilindro, vende pistão, vende válvula, tudo, a carcaça do motor, quer dizer, fazem todo aí, o bloco do motor pode ser adquirido em peças para poder fazer retífica, para poder montar essa motorização. Então, restaurar um carro mais fácil, né, mais simples, vai dar menos trabalho. Quando o carro é mais antigo ou um carro de uma marca mais que tenha menos no mercado, mais específica, como é que é essa garimpagem? Onde é que acha essas peças? Como é que é? Hoje com a chegada da internet, né, facilitou muito. Hoje no Mercado Livre você consegue encontrar algo. O Instagram também tem Instagram próprios para peças, né, de carro. Ah, que legal. Hoje você também tem a forma ainda da sucata, né? Na sucata ainda você consegue encontrar algumas coisas, mas é muito mais difícil. Sim, e aí na sucata, claro que tem que ir lá presencialmente. Realmente para olhar para ver se tá... Dificilmente a sucata vai ter um serviço de limpar, fotografar, gravar vídeo, não vai ter das peças, né? Algumas até tem, eu sei que tem, mas é mais difícil. É mais difícil. Principalmente de carro mais antigo, que é um carro que está lá há muito tempo. Esse carro que nós fizemos matéria na semana passada é um carro que foi adquirido e ele já estava lá no pátio do Detran, já tinha sido abandonado praticamente, depois foi trazido de volta à vida, quer dizer, e é muito comum, isso acontece. Comum demais. Hoje em dia a pessoa pega os carros acabados e vão começando a fazer uma restauração porque teve uma história com aquele carro. Né? E aí exatamente isso que é legal, é a questão da história, né? Restaurar o carro é resgatar a história. Para memória. E vamos falar de placa preta então. Existe uma legislação para a placa preta? Exato. Hoje, para você se ter uma placa preta, você precisa... O seu carro precisa ter pelo menos 30 anos, né? E 80% de originalidade. E você tem que ser afiliado a clubes. Então, se você tem um Fusca, você tem que ser afiliado ao clube de Fusca. Olha só, então vamos lá, vamos entender isso no detalhe. Então, existe uma legislação, tem que ter 80% de originalidade, a gente vai falar um pouquinho melhor disso, mas quando faz o restauro tem que buscar essa originalidade. Claro que não vai ter a peça, de repente a peça de fabricação nova, não vai ter uma peça, mas tem uma peça que ela está na originalidade. Exato. Porque ela é um paralelo oficial. E lá, mas né, com o mesmo aspecto. Sim, ok. Às vezes até tem algumas fabricantes que mantiveram a produção só para isso. Para poder. Os faróis Arteb voltaram a fabricar, né? Pois é, olha aí. O CBS antigo e outras marcas. Na verdade, a gente sabe que isso é um déjà vu. Você vai lá atrás quando você fala disso, mas na verdade isso tudo tem a ver com essa nova proposta então do restauro dos carros. Então 80%. Quem é que faz essa avaliação para saber se está em 80%? Aí você tem que fazer uma vistoria com o pessoal. Aí é uma vistoria mais específica. Especializada. Né? Especializada em carro antigo. Então vamos lá. Se você tem um carro e quer restaurar, ou quer comprar um carro para restaurar, olha o que a gente já falou aqui no programa, então, como dica aí para você do Car Shop TV. Primeiro aspecto é buscar um carro
sabendo que esse carro precisa ter uma estrutura boa para poder fazer essa brincadeira, senão não vale a pena. Não vale a pena. Segundo, entender que quando é um especialista em carro e vocês trabalham dentro do contexto, no ramo, é muito mais fácil de entender a necessidade de cada peça. Quando é um leigo, quando é um usuário comum, um dono de carro, é mais complicado, porque ele não conhece o carro. Então, precisa fazer um estudo minucioso, e a internet é ferramenta para isso, para poder entender se aquele carro é viável ou não fazer a restauração. Exatamente. Depois, o próximo passo tem que ir atrás de cada uma das peças, lembrando, se quer a placa preta, o objetivo é esse, 80% de originalidade. Então vamos lá, só para eu brincar aqui. Quer dizer que se eu tiver uma caminhonete e quiser colocar umas rodas especiais nela, desde que ela obedeça a margem de 20%, 80% sendo original, é aceitável. Aceitável, é. Olha só. Aceito. Então quer dizer, eu posso mexer no som? Pode. Não pode ultrapassar os 20% para manter nos 80%. Agora vamos entender o seguinte, muita gente, então, aquilo que eu falei no início, a dúvida que o pessoal tem, esse carro de placa preta, ele é original, esse carro que não tá com placa preta não tem nada a ver, ele não é original, não é um carro antigo bom, não tem nada a ver uma coisa com a Não outra. tem nada a ver. Um carro a placa preta em si é para o dono. Então, se o dono tem alguma história com aquele carro, ele vai querer colocar a placa preta no carro porque é um carro novo e muito original. Mas não quer dizer que um carro que não tem a placa preta, ele não seja original tão quanto ele. Olha só, então não tem nada a ver uma coisa com a outra, a placa é do dono, então fica registrado no nome dele. Fica no nome dele, o certificado. E se ele vender o carro, como é que Aí o certificado perde, né? Porque aí fica no nome dele, o próximo dono vai ter que fazer tudo de Ou novo. faz tudo de novo ou vai para a placa normal e tal, no emplacamento? A placa ainda continua, só a placa. Ok. Mas o certificado você perde. Entendi, olha só, então o certificado é em nome do dono. Isso. É uma premiação pelo seu trabalho, é o troféu deles, eu tenho o certificado desse carro. Olha só que bacana entender isso. E outra coisa, outra pergunta interessante. Essa pessoa então fez o processo, foi atrás das peças, conseguiu fazer tudo isso, se filiou a um clube, e o clube é específico, né? Isso, o clube do tem que Fusca ser para Fusca, pra o clube da CB400 para CB, porque pode moto também. Pode também, moto também pega a placa preta. Mesmo procedimento. Mesmo procedimento. Olha só. Então precisa estar afiliado a um clube, e esse clube tem que ser o clube oficial, claro. E detalhe, né? Você faz a vistoria e com 5 anos depois você tem que fazer novamente. Olha aí, então tem um processo aí para manter em dia. Exato. Porque senão você pode mexer no carro, né? Exatamente. Então vamos lá. Então já tem esse critério também. E isso tem despesa, porque tem que pagar para fazer o processo e depois pagar na renovação e depois tem que estar afiliado ao clube e pagar a taxa do clube. Então, claro que é uma coisa para os colecionadores, para os aficionados. Lógico. Então é por isso que a gente não vê tanto carro antigo com placa preta, né? Exatamente. Gosta de carro? A gente sabe disso, o brasileiro adora carro, né? Pois é. Quem não tem uma história em cima de rodas? E a gente sabe que esse segmento move o mundo, por isso que todo sábado, às 8h10 da manhã, a gente está aqui trazendo o melhor desse contexto aqui no nosso estado da Paraíba, isso mesmo. Seja carro, moto, caminhão, mobilidade, transporte, super prêmio como esse que eu estou agora, a gente traz tudo isso para informar você e você ter também a melhor opção de negócios, isso mesmo. Quer comprar carro, quer negociar? Aqui tem várias opções para você. Então fica com a gente, sábado, 8h10 da manhã, encontro marcado com você, é Car Shop TV. É isso aí. Carro de placa preta anda normalmente na rua, se for parado uma fiscalização, documentação é tudo igual, tem que estar em dia. Pode estar rodando. Tem uma coisa que muita gente não sabe, mas aqui na Paraíba, o carro depois de 15 anos, ele deixa de pagar IPVA. Tem estados como o Rio Grande do Norte, né, Natal? Rio Grande do Norte são 10 anos. 10 anos. Isso. Então, por isso que tem gente com placa de Natal que mora aqui. Olha aí. Não, na verdade, esse movimento, ele tem a ver com a forma de uso do carro, a perspectiva de ter o carro como parte da vida, do estilo de vida e comportamento, então tem a ver com tudo isso. Mas a gente está falando principalmente de paixão. Quem é dono de carro antigo, vocês que lidam com isso toda hora, são os aficionados. Tem que ter paixão, senão não entra. E tem detalhes que a legislação muda. Por exemplo, antigamente tinha que ter um extintor de incêndio. Hoje o carro não precisa mais ter esse extintor. Então o cara que monta o antigo, ele vai querer botar o extintor para deixar lá na originalidade, mas já nem precisa estar preocupado se a carga está em dia, se isso ou aquilo, não é? Então tem uma mudança de comportamento. Exato.
É bom falar também que tem carros que na época não tinham retrovisor do lado direito, né? Sim. Então hoje você é obrigado a colocar. Agora, se for placa preta, você não precisa colocar. Ah, olha só que dica legal. Então quer dizer, se o carro antigo, a gente tem um Fusquinha aqui atrás, por exemplo, que ele tem o espelho ali, o retrovisor do lado direito. Mas se for um carro antigo que não tinha, placa preta não é necessário. Só que se for um antigo restaurado, para rodar vai ter que colocar. Não tem placa preta, tem que ter. Exato. Olha aí, então aí você tem que Costo procurar. de banco também. Olha Tem carros só. que não tinha, e custo de cabeça. De cabeça. O Fusca mesmo, banco baixo, né? A gente Exato. sabe que o banco do motorista, originalmente, banco baixo, outros carros também. Vamos lá. Última dica aí para quem tá ansioso, né? Quero fazer, tô morrendo de vontade e tal. Para restaurar um carro, normalmente na experiência de vocês, tem gente que leva muitos anos, não é assim? Muitos, demora. Hoje uma restauração demora muitos anos. Nós estamos falando, claro que tem gente que tem mais capital para investir e tal. Quanto mais dinheiro você investir, mais rápido o carro sai. Sim, mas claro que tem que garimpar as peças e não tem disponibilidade no mercado. Então a gente tá falando, nós fizemos matéria, levou 6 anos para restaurar o carro, uma pessoa comum, né? Não é o cara da loja, aí fica mais diferente o processo. Mas esse uso comum, então, leva muitos anos. E aí entra um outro processo, que é aquele cara que trabalha, nada morre na praia. Tem gente que deixa aqui depois, mas eu desisti do projeto. Acontece com vocês? Acontece muito. O cara começa o projeto e quer repassar para outra pessoa que queira continuar. Super interessante isso, lembrar disso. Por isso tem que ter muita consciência, senão acaba perdendo dinheiro. Exato. E outra coisa importante, aí a dica é que você participe dos clubes, porque no próprio clube tem troca de informação, arruma um comprador, tem tudo isso, né? Tem. Você consegue peça lá também, consegue muita coisa. Então, super legal. Gente, é isso, tá vendo? A gente tá falando de algo que muita gente já viu por aí. Eu mesmo já cansei de parar na rua para conversar, porque a gente é da área, né? Fala, comunica, né, sobre esse assunto. Então a gente toda hora conversa com alguém e tal, e o pessoal super vaidoso da ideia de meu carro é placa preta e tal. E na verdade isso tem a ver com o formato de uso do bem e a apreciação, a paixão. E a gente sabe que tem história por trás daquele carro. Super parabéns para vocês. A gente está deixando aqui os contatos para quem quiser fazer contato, quem quiser conhecer o que eles têm aqui. E se você está entrando ou para comprar, porque tem gente que pode vir aqui comprar um carro e dar sequência no processo, Com certeza, né? com certeza. Até porque vocês, como loja, vocês não necessariamente vão restaurar o carro inteiro para vender. Aqui a gente prefere um carro que já está praticamente pronto, mas sempre como é carro antigo, sempre tem alguma coisinha para se fazer. Quer dizer, pega o carro e de repente repassa ele e alguém dá sequência no projeto e tal. Exato. Porque tem gente que fica falando assim, eu passei lá no Sobral e tinha uns carros que não estavam... Eu vi um carro lá que não estava bom. Lógico, esse carro está no meio do processo e eles não vão fazer o carro para depois colocar à venda. Aquele carro, de repente, se não justificar o investimento, vocês vão repassar o carro e aí o novo dono é que vai fazer o processo acontecer. É super legal dizer isso porque tem muito disso aí no mercado e as pessoas precisam ter essa consciência. Parabéns, Lucas. Obrigado. Obrigado a você. Maravilha, tamo junto. E olha só, vamos falar de carro antigo e vamos falar de perspectiva de negócio. Quando tem eventos, quando tem alguma coisa que vocês participam, a gente vai ter o maior prazer de estar junto. O Carshop vai fazer cobertura porque a gente quer mostrar tudo isso pro mercado. Show de bola. Maravilha. É isso, é dica do Carshop TV, placa preta. Você pode ter o seu antigo aí e fazer ele virar mais do que paixão a sua medalha, né? Eu tenho registro de placa preta no meu carro. É isso, foi dica de hoje. SUV compacto, diferenciado, cheio de estilo, bancada em couro. Tô falando no C4 Cactus. Vem pra cá, Slam, homem, bomba! Vamos lá, Slam, fala desse carro. É isso aí, super carrão. Compacto, bonito, lindo, painel todo tecnológico. Quer comprar um carro? Vem pra melhor, vem pra Vidal Motos, que tem C4 Cactus, top de linha, completíssimo. Esse carro tava custando R$ 82.900, é preço de carrão com preço de carrinho, R$ 79.900. Não dá pra perder negócio sem ser usado na troca. Taxas aí bancárias pra financiamento com parcelas que cabem no bolso. Vamos dar endereço? Parcela, pessoal, lembrando, para até 45 ou 60 dias. Olha só que beleza. Vamos Vai lá. dar condição do banco. Avenida Janus Ferreira, número 800, Campina Grande, famosa Avenida Canal. Campina Grande compra carro é onde? Vidal Motos. Vem dançar forró? A gente está falando no programa sobre carro de placa preta e para isso tem que ter uma revisão com peça original. Dá uma olhada nesse kit Volkswagen, tem tudo, né, Thiago? Correto. Para suspensão e para motores de quem trabalha com bug,
também quem trabalha com carros colecionáveis ou Kombi, nós temos a solução. Motores completos, pistão, anel, canaleta, suspensão, pivôs, terminais e amortecedores, nós temos aqui e cobrimos qualquer oferta. Olha só que legal, cobre oferta. Então achou preço bacana lá fora, vem pra cá. Vamos dar endereço, Thiago? Rua Maciel Pinheiro, 319, Varadouro. Lugar de comprar peça de qualidade pro seu carro, olha só, carro placa preta, linha Volkswagen, é no Baratão das Peças, vem pra cá. Thiago Veículos tem um estoque diferenciado, olha só, duas HRV, difícil encontrar por aí, é um carro super procurado. Tem muitos carros, muitas opções, vou mostrar carro diferenciado, que é um compacto, dá uma olhada, HB20, esse aqui é 2022, motorização 1.0 flex, tem central multimídia, tem câmera de ré, completíssimo esse carro, baixa quilometragem, único dono. Carro para pegar e sair rodando, dá uma olhada que cor bonita, roda de leve de série, pneus novos, completíssimo. E dá uma olhada, temos aqui outro, esse é um HB20, esse carro é 2016, também com baixa quilometragem, também único dono. E dá uma olhada nas imagens, rádio original de fábrica, com MP3, entrada USB, bancada super, sem detalhes aí. Bacana demais esse carro, vidro elétrico completíssimo, carro para você também pegar e sair rodando. Eu tô falando de ótima opção de negócio e também com preço diferenciado, porque aqui na Thiago eles têm vantagem na negociação, porque facilita a entrada, parcelamento na parceria com os bancos também, com parcelas que cabem no seu bolso, aceita o seu usado na troca, inclusive moto. Vem para cá fazer negócio, tem endereço aqui embaixo, Thiago Veículos, muitos anos no mercado, a gente tá falando de total experiência e os melhores carros para você. Seminovos é na Thiago Veículos. E a gente está encerrando mais um Car Shop TV, falando de antigos, falando de placa preta, dando sequência, matéria que a gente começou a falar na semana passada sobre restauração, recuperação de antigos aí, e a gente explicou hoje no programa sobre como é a legislação para poder ter um carro de placa preta, por que alguns antigos têm, outros não, enfim, qual é o processo, quem quer fazer essa restauração. Super bacana ter um carro antigo e poder deixar ele totalmente em ordem. A gente traz essa informação então na matéria de hoje. Se você chegou agora e não assistiu a matéria, tem QR Code no canto da tela, você vai lá apontando a câmera do seu celular para o nosso canal oficial no YouTube, o canal também da TV Norte, olha só, e assiste quantas vezes quiser e pode entender todo esse processo então para ter o carro aí de placa preta. Dica especial do programa de hoje. Tem os nossos anunciantes, patrocinadores, assiste porque vale a pena. Tem uma indicação para comprar um carro, olha só, tem todas essas oportunidades aqui e segue a gente no nosso Instagram. Obrigado pela audiência, obrigado pela sua companhia, é sempre bom ter você junto com a gente todo sábado a partir das 8h10 da manhã aqui no Car Shop TV. Obrigado também a Marchand que me veste aqui pro programa, tô aqui vestindo o look da Marchand, vale a pena você conhecer tudo isso. É isso, vamos junto, boa semana para você. É quintal de casa e hoje a gente vai falar de vinhos. Olha só onde eu tô aqui no Bessa, numa região bem no centro, no coração do Bessa aqui, na via que vai aí direto para a beira das praias, e eu vou falar de uma coisa que muita gente nem sabe que existe aqui e que é, olha só, algo pitoresco, diferente, eu tenho certeza que você vai gostar. Gosta de vinho? Tem muita gente que passou o São João, passou o período das festas, curtiu bastante, aproveitou, nós temos no nosso estado o maior São João do mundo, muita coisa acontecendo. E tem gente que agora chega essa época do ano, finzinho aí do período das férias, tem gente que não vai viajar, não vai sair mais e quer ficar aqui. Porém a praia já não tá dando muito bem, tá friozinho, tá chovendo, mudou o clima. Olha só, tem uma opção muito bacana que é a nossa gastronomia, que é vasta, muitas opções, mas vinho é uma sacada muito legal para quem vai preparar um jantar para amigos, para quem vai dar de presente inclusive, para quem vai consumir, quem gosta de vinho consome em qualquer época do ano, seja frio, seja calor. Aliás, tem vinhos para isso, tem os espumantes para tomar na beira da piscina, na beira da praia, gelados, dentro das embarcações, como a gente já mostrou, tem os brancos e tem os vinhos tintos. E eu quero falar um pouquinho disso hoje, e para isso a gente veio aqui a Baco Vinhos Finos. Eu costumo comprar meus vinhos aqui e eu quero falar dessa dica super especial para você. Vamos junto? Bom,
Multilux Cotas Náuticas, chegou a hora de você realizar o seu sonho e ter uma embarcação como esta. Dá uma olhada, tô aqui a bordo de um GTI SE 170, são 170 HPs e dá uma olhada que jet lindo nessa cor nova, linha 2025 da Seadu. Ele já vem com painel digital, som premium, escada de embarque, sistema Link, completinho, 3 lugares para você pegar e sair navegando. E quanto é que você gasta para ser um dos cotistas e já poder navegar na sua embarcação? Isso mesmo, você dá R$12.000 de entrada e o restante paga em 24 parcelas iguais de R$ 812,50. Isso mesmo, vem agora! Multilux Cotas Náuticas é a maneira inteligente de você ter a sua embarcação e já curtir a partir de agora, então vem! Mais um quintal delas e hoje nós vamos falar sobre compras. Que mulher que não gosta de fazer uma comprinha, não é verdade? De comprar coisas bonitas, que estão na moda. Mas será que é isso que realmente importa? A gente já pensou na otimização de tempo, na praticidade, na diversidade que a gente pode ter nessas compras e principalmente no não arrependimento de ter feito essas compras? Hoje eu vou falar com a Janaína Carvalho. Ela é consultora de moda e ela faz um serviço chamado Personal Shopper. Você já ouviu falar? Eu tô aqui na Mood Store e ela vai me ensinar a fazer compras assertivas, dentro do meu estilo e principalmente acompanhando o meu dia a dia. Vamos junto? Olá, Daiane, que bom estar aqui com vocês no quintal delas para falar um pouco sobre o serviço do Personal Shopper. E o que seria esse Personal Shopper? Quem nunca saiu para comprar uma blusa e chegou em casa com a calça, com o sapato, com a bolsa? O Personal Shopper ele vem para te ajudar com isso. Fazer compras guiadas baseadas na sua proporção corporal, no seu estilo, trazendo para você compras que você consiga mixar com o seu guarda-roupa e não bater aquele arrependimento em casa. Quando a gente chega numa loja, tem um universo de modelagens e tecidos e cores e a gente comete o erro de estar consumindo tendências ou roupas e peças que não tem nada a ver com seu estilo, com seu corpo, com seu dia a dia. Isso é muito importante ressaltar. O dia a dia tem que conversar com as peças que você tem no seu guarda-roupa. Eu sou consultora de imagem e muitos clientes que me procuram já passaram por esse processo. Já fizeram análise cromática, o estudo do visagismo, dos 7 estilos universais, mas dentro do meu serviço existe o serviço isolado de Personal Shopper, que são as compras guiadas. Primeiramente eu tenho uma conversa para entender toda a demanda, depois eu aplico um questionário virtual e aí eu cruzo as informações e a partir dessas informações, inclusive o orçamento que ela tem para gastar, eu vou em busca das lojas que mais se adequam ao orçamento e ao estilo de vida da cliente. Muitas vezes essa procura é para um evento específico, uma viagem, uma formatura, um casamento, e aí a gente vai adequar toda a compra baseado nesse propósito. Nessa época de férias, por exemplo, muita gente costuma viajar para aproveitar o frio. Então, o que acontece? Ter cuidado para não fazer compras em excesso. Trazer para o guarda-roupa tons mais neutros que você consiga estar usando mais vezes durante outras viagens. Cuidado também com os tecidos. Couro fake, ele se dissolve com o tempo, então toma cuidado com isso. É um trabalho muito importante, né? E que, na verdade, a maioria das pessoas nem sabe o que existe. Tá vendo? Aqui no quintal de casa, no quintal delas, a gente fala tudo o que acontece na cidade, para você ficar inteirado. E será que são todas as pessoas que podem usar esse tipo de serviço? Quem procura esse tipo de serviço, normalmente, são mulheres que passaram por algum tipo de transição corporal, por exemplo, foram mães recentemente, emagreceram ou estão se achando um pouco mais cheinha. E aí o Personal Shopper vem com esse auxílio para trazer as melhores modelagens para o seu corpo e peças estratégicas que consigam fazer com que o cliente use mais. Imagina uma pessoa que fez uma transição de carreira,
que precisa de um posicionamento digital. Com toda certeza ela precisa de uma nova vestimenta, de novas peças. Ou alguém que passou a morar aqui em João Pessoa, por exemplo, um local mais quente e precisa estruturar esse guarda-roupa com novas peças que se adequem ao clima. Esse processo de compras precisa ser um momento prazeroso. Envolve um pouco de tendência, mas muita essência, estilo e não pode ser um momento de arrependimento. Roupa é feita para usar. É tão importante essa organização que atualmente eu utilizo um aplicativo onde eu coloco todas as peças do cliente dentro e quando ele precisa, eventualmente, Jana, eu vou viajar, me ajuda aqui com essa mala de viagem. Eu entro no aplicativo, crio os looks, monto lá, eu consigo colocar tudo, calçados, acessórios e a partir disso eu consigo montar look para qualquer ocasião. É isso, Daiane. Esse é o trabalho do Personal Shopper e foi um prazer falar um pouco sobre isso no quintal delas. Viu só como é importante esse tipo de trabalho, esse tipo de profissional que nos orienta a fazer uma compra realmente assertiva, para a gente otimizar tempo e para a gente otimizar dinheiro também, né? Porque a gente vai comprar aquilo que a gente realmente vai usar. E eu tô aqui na Mod Store, tá servindo no nosso cenário lindo, muito obrigada Mod Store. E por falar em looks e cenário lindos de roupas, eu estou usando o meu look da Girassoli, como sempre parceira aqui no programa. E é isso, mais um quintal delas especialmente preparado para vocês. Um beijo! Multilux Cotas Náuticas, a hora é agora, baixa temporada, chegou a hora de você adquirir a sua embarcação de forma inteligente, através do sistema de cotas. Vamos falar de jet ski? Multilux tem modelos da Seadu e tem esse lançamento Yamaha, é um GP 1900 HO, esse super jet nessas cores diferenciadas da linha 2025 zerinho, né? E grupos de apenas 4 cotistas, isso mesmo, eu tô falando de um jet ski com painel digital, som premium, escada de reembarque completinho, 3 lugares, super conforto, anda muito. E eu tô falando de oportunidade para você, R$20 mil de entrada e o restante em 6 parcelas iguais, olha só, sem juros, no boleto de 4.750. Vem navegar, é Multilux Cotas Náuticas, vem! Olha só, são mais de 1000 rótulos, estou falando de dezenas de países representados e a gente sabe que esses países, eu estou falando de vinhos do Velho Mundo e do Novo Mundo, você já sabe o que é isso? Eu vou explicar, vou falar com um especialista porque aqui tem sommelier, tem uma equipe treinada, orientada, especializada para poder passar todo tipo de informação, porque a gente está falando de mais de 1000 possibilidades, né? Então como é que a gente escolhe o vinho certo para a gente consumir? Vamos entender isso? Na hora de comprar vinho, tem uma máxima que é a seguinte: vinho é complicado, tem muitas opções, tem muito tipo de uva, tem muito tipo de rótulo, tem lugares diferentes. Tudo bem, Demonstra? Tudo bem, seja bem-vindo. Vamos falar sobre isso que é o vilão, né? O monstro que todo mundo tem medo, que é escolher o vinho certo. E aí tem gente que fica com aquela preocupação de eu não sei lidar com isso. Às vezes está lá no restaurante, quer tomar um vinho, por exemplo, e fica com vergonha até de não saber como é que manuseia a taça. Será que é o cheiro? Será que eu experimento? Aí vem aquele garçom orientado lá, né, dentro do formato, né, do atendimento da casa. Ele vai lá, abre, mostra o rótulo, abre a garrafa, separa a rolha, entrega a rolha, aí o cara não sabe o que ele faz com aquela rolha. Olha só, já deixa eu começar essa matéria dizendo o seguinte: existem regras técnicas, mas existe uma liberdade de fazer isso tudo ser muito prazeroso, muito gostoso. É assim? É verdade. Aqui na Baco a gente tem esse cuidado de passar a informação correta para o nosso cliente, né? E deixando ele à vontade, que às vezes ele quer um vinho que harmoniza ou não, vai de acordo com as características que ele deseja, né? Ele tem que se sentir à vontade. Exatamente, para poder a gente fazer tipo a satisfação casada, como se diz, né? Que é vender o produto e o cliente
se sentir realizado com a compra. E acho que essa palavra é boa, realização. O vinho, ele tem que ser uma bebida consumida com prazer. Isso, correto. Então, muita gente não sabe disso. Eu acho que algumas características... Eu sei porque eu gosto, consumo, inclusive sou cliente aqui da casa. E a gente não está falando só da Baco. Essa matéria a gente está falando um pouco mais amplamente. A gente está falando do consumo de vinho. Então, não está restrito só aqui. Mas eu quero que você entenda, eu estou sinalizando isso e dou super referência aqui para a Baco, porque são diferenciados naquilo que fazem, você vai perceber isso. Mas vamos lá. A pessoa, quando ela compra o vinho, nós estamos falando de uma bebida que ela deve ser consumida percebendo aroma, percebendo coloração, percebendo textura e percebendo sabor. E a evolução do consumo, quando a pessoa coloca ele em boca, a representação do vinho nos taninos, que é aquela parte, aquelas pontinhas que tem na língua da gente, as sensações, né, do paladar, tudo isso vai ter uma representação que vai trazer uma sensação. Então o vinho, ele tem que provocar essa sequência, né, de efeitos. Por isso que acaba sendo uma bebida que, tecnicamente falando, ela é complexa. Mas a gente não quer trazer isso como uma... Porque se fosse para fazer a regra da complexidade, a gente ia fazer com que se tornasse uma matéria, uma informação pesada, cansativa. E eu não quero isso. Eu quero dizer o seguinte: vinho bom é aquele que harmoniza bem, é aquele que a gente escolhe para consumir com o prato certo. O vinho bom é aquele que eu gosto desse vinho quando eu quero tomar uma garrafa de vinho lá na minha sala de casa com a minha esposa, com a minha namorada, quando eu quero consumir, ou uma taça lá sozinho, eu tenho que fazer isso escolhendo aquilo que o meu paladar se adapta melhor. É verdade. Inclusive os vinhos de entrada, né, os vinhos mais leves, é o que a maioria dos clientes chegam aqui e procuram. Que é aquele vinho para você, como você acabou de dizer, de estar na sala, tá bem, quer só relaxar, quer tomar um vinho com uma tábua de frios, algo um queijinho, um queijinho, leve, Então vai naqueles vinhos leves de entrada. Como é que divide, Demóstenes? Mostra pra gente ali nas garrafas. Olha só como é que... tem muitos tipos de uvas, né? Já começa por verdade, aí. De acordo com a região, o país, né? Aí tem vários tipos de uva. E tem vários tipos de vinhos, como eu acabei de frisar, que é o de entrada, o de corpo médio e o grande corpo. Então, se fosse dividir aqui nesses, por exemplo, a gente tem os de entrada... Os de entrada, com algo bem leve, né? E tem os de corpo médio, que já é uma comida mais assim, acentuada, exatamente, para poder harmonizar bem também, entendeu? E os de grande corpo, que são as comidas mais condimentadas, umas comidas mais consistentes, sim, entendeu? Para poder haver exatamente a harmonização. Então vamos lá. Basicamente, ao invés de pensar em uma quantidade gigantesca de tipos de uva, Demóstenes está falando aqui pra gente que fica mais simples a gente fazer uma divisão, por exemplo, em 3 grupos. Olha só, facilitou muito a vida, né? Então eu tenho os de entrada que são mais leves e, consequentemente, para um consumo de uma tábua de frios, como ele está indicando, um petisco leve, uma coisa mais branda. E aí tem os médios, né? Médio corpo, e a gente... Isso, o médio corpo é uma comida um pouco mais acentuada, e a gente está falando não só da comida em si, mas dos temperos, do tipo de paladar, né? A experiência. Por exemplo, os italianos, para quem quer comer uma pizza, aí cai bem, entendeu? Aí é um médio corpo que vai atender bem. Exatamente, que vai dar uma harmonização perfeita. Então vai equilibrar e ficar bem legal. Vamos entender que harmonização é paladar. Então não adianta a gente pensar em harmonização como regra. E essa matéria é pra gente dizer o seguinte: tem que ficar à vontade, porque se não tiver à vontade não vai consumir da maneira correta. Quando a gente fala dos vinhos mais do grande corpo, mais encorpados, esse aqui é um Gran Reserva, por exemplo, e esse é um Carmenère, é isso, né? Isso. Ok, é um Carmenère. Então a gente tem um tipo de uva, é um vinho chileno, é um vinho de uma região que ela tem a característica da uva com esse tipo de sensação, né, gustativa, e aí, consequentemente, nós vamos ter um tipo de percepção no paladar. Então a pessoa vai lá e eu quero comer uma carne mais pesada, eu quero um assado, eu quero uma carne, né, eu vou comer com a minha família, eu vou para algum lugar. Inclusive, muita gente, depois eu vou citar um pouquinho, que é pagar a rola e levar o próprio vinho para o restaurante. Isso é totalmente possível. Muita gente acha que isso não é possível, mas dá para ser feito sim, é super bacana a experiência. Mas vamos lá, veio para escolher um vinho, tem mais de 1000 rótulos. Então a pessoa ela tem que primeiro entender o que ela vai fazer com aquele vinho. Acho que começa por aí, né? Exatamente. Você agora frisou uma coisa muito interessante que ocorre também. Às vezes os clientes nossos vão para um restaurante onde não paga rolha, certo?
Então eles vêm aqui e procuram um vinho exatamente já com o que eles já vão consumir lá. Ok. Eles chegam aqui, é interessantíssimo. Eles chegam, demonstra, vai ser carne, aí já vai para um Malbec ou um Cabernet Sauvignon, certo? Aí demonstra uma pizza, aí já vamos direto para um italiano. Não, demonstra é só para conversar, bater um papo, aí já é um vinho mais leve, que são os portugueses que são... Fica mais simples fica o mais processo. simples, exatamente. Agora eu queria que a gente entendesse um pouquinho do que representa, e eu vou conversar com uma pessoa que é sommelier, que é representante de uma casa, representa várias marcas de vinhos, na verdade, e de uma casa que faz essa distribuição aí pro Brasil, para falar o que é velho mundo e novo mundo. Vamos entender isso? Quando a gente fala de velho mundo e novo mundo, a gente precisa entender não apenas uma questão geográfica, mas em se tratando de vinhos histórica. Estou aqui com o Nelson Campos, que é sommelier, formado pela ABS, né, da Associação Brasileira de Sommeliers, e é um especialista nisso. Tudo bem, Nelson? Tudo ótimo. Vamos entender isso. O que é novo mundo, o que é velho mundo? Explica isso pra gente. Velho mundo, no mundo do vinho, são vinhos produzidos pela Europa, certo? Esse é o velho mundo. Novo mundo são os vinhos produzidos fora da Europa. Vinhos africanos, América do Sul, californianos, australianos. Isso tudo é novo mundo. Num contexto, você fala assim, todo mundo entende. Certo, então isso é um fator histórico, porque a gente tem países mais antigos na colonização e desenvolvimento, e consequentemente essas outras regiões são mais jovens, né? Algumas delas pelo menos, então basicamente fica mais fácil de entender. Isso muda as características das uvas também? Muda completamente, vamos dizer assim, de terroir para terroir. O terroir da Europa é e o terroir, aliás, de qualquer lugar, certo? Pode ser o mesmo plantio, vamos dizer assim. Vamos mencionar a França, o mesmo plantio, um do lado do outro. É completamente diferente. Certo. E aí a gente está falando não só da característica da uva, mas também do solo, das características de clima, e toda essa ênfase vai produzir uma uva e, consequentemente, um vinho com outro tipo de estrutura, é isso? Exato. Por exemplo, um Romanée Conti. Se você vai produzir hoje, mas esse vinho só vai ficar pronto daqui a 20 anos, 30, 50, aquele termozinho. Quanto mais velho, melhor. Certo. Não vale para todo vinho, tá certo? São alguns vinhos que vale esse conceito. A gente está falando de gerações de uva, né? Quer dizer, vai tratar solo, vai ter um desenvolvimento daquela uva e, consequentemente, plantio, colheita e o resultado do enólogo, do trabalho do enólogo, para transformar aquela uva, então, em um produto que vai ser, finalmente, envasado e preparado para ser consumido. Exatamente, vai lapidar, vamos dizer assim, fazer uma alquimia, Sim. né? Vamos mencionar assim, uma alquimia para chegar num ponto final que vai ser o produto final, o vinho. E a gente, claro, quando fala da harmonização, da escolha, porque parece muito simples lá na ponta, e eu acho que legal quem está assistindo o programa perceber isso. A gente tem, de um lado, lá na ponta, alguém que chega simplesmente num local como aqui, Abaco, por exemplo, ou chega numa outra localidade qualquer, e vai adquirir, vai comprar um vinho, a escolha do rótulo, uma simples orientação. Vou comer uma pizza, que vinho que eu levo? Mas olha o tamanho gigantesco da história, da formatação aí do produto, para ele chegar na condição de finalmente se transformar um vinho para consumo, não é? Exato, a harmonização, eu digo muito o seguinte: a melhor harmonização é que a pessoa gosta. Claro que uma pessoa leiga vai comprar um vinho, vai comer uma pizza, não vai influenciar nada. Mas se tiver uma orientação, um vinho adequado que vai harmonizar melhor com aquela pizza, vamos dizer, o sabor vai sair bem melhor do que qualquer vinho. Maravilha. Muito obrigado pelas informações. Estamos à disposição. Isso aí, tá vendo? É por isso que precisa consumir da maneira correta. E a temperatura do vinho, será que faz diferença? Será que a gente tem que aprender a usar o vinho, a consumir o vinho da maneira correta? Vamos entender.
Tô aqui com a Cris, que dá atendimento aqui na Baco. Tudo bem, Cris? Tudo ótimo. Fala pra gente o seguinte, se vai consumir vinho, a gente precisa aprender um pouquinho sobre temperatura. Qual o cuidado, a dica fácil que você pode dar sobre brancos, inclusive, né? Que pode ser, se não me engano, um pouco mais frios, mais gelados, e os tintos. Fala pra gente. Oi, pessoal. O branco, na verdade, a gente consome ele mais geladinho, né? Quanto mais gelado, mais refrescante. Já o tinto, a gente só dá uma resfriada, certo? Quanto mais resfriado, temperatura mais ambiente, ele fica melhor degustar, né? Ele fica mais frutado, mais aromático, mais macio em boca. Então, se fosse dar uma dica, os brancos gelados e os tintos resfriados. Vamos lá, vamos entender resfriado. Se você não tem uma adega climatizada, que você possa medir a temperatura, acho que a boa dica é colocar um pouco antes de você consumir, coloca ele na geladeira, deixa um pouco, não o suficiente para ele gelar totalmente, mas vai lá, coloca ele um pouco na geladeira e tira para você consumir. Se você quiser também tem a opção de um balde de gelo, né? Faz ali o baldinho, se você tiver em casa, com sal, né? Faz com a salmoura para ele poder segurar um pouco mais e não derreter tão rapidamente o gelo, mas dá aquele choque para poder tirar e é o suficiente para ele resfriar. Acho que assim fica fácil, né? Sim, muito fácil, né? Só lembrando que no balde com gelo, você coloca os vinhos brancos e pode deixar ele dentro do balde mesmo. Já o tinto, 5 minutinhos dentro do balde ou na geladeira, pode retirar, que ele vai estar perfeito para o consumo. E me diga uma coisa que eu já percebi isso também. Se você deixar o vinho gelar demais, o vinho tinto, ele perde a característica do aroma. E o aroma é super importante, não é? Com certeza. Justamente por isso, os vinhos tintos não são gelados, né? São resfriados, porque se ele for resfriado, fica mais fácil de você sentir os aromas, né? Em nariz, ofegante, em boca também. E esse comportamento de cheirar o vinho na taça, muita gente não se acostumou com isso, não tem esse entendimento. Mas a partir do momento que você começa a consumir mais o vinho, a percepção do aroma e depois você experimentar o sabor, ele dá uma outra experiência, não é assim? Faz parte da experiência. Sim, total parte. Consumir vinho tem que ser da maneira correta. Vamos falar mais um pouquinho, porque a gente vai falar então da escolha desses vinhos e como é que a gente faz para conduzir esses vinhos para dentro de casa e guardar da maneira certa. Vamos falar disso? Pra gente encerrar, cheguei aqui, comprei o vinho, não só aqui, em qualquer lugar, comprei o vinho, o que as pessoas fazem? Larga o vinho dentro do carro, esquece dentro do carro, porque passou na farmácia, passou na padaria, pegou o filho na escola, fez 1000 coisas e aí vai pra casa. Ei, rapaz, meu vinho tá lá dentro do carro, ó. Aí volta lá e pega a garrafa. Quando tem essa troca de temperatura, pode criar uma descaracterização no vinho. Qual é a dica correta então? Cuidou para que o vinho saia daqui, vá pro carro, mas do carro ele vá para casa. Como é que deve ser armazenado? Tem um negócio lá de coloca o vinho com o bico para baixo para molhar a rolha, ou pode ser garrafa de pé? Explica isso pra gente, o que é melhor. Ele tem que estar sempre na posição correta, porque para ficar em contato com a rolha. Molhando a rolha. Molhando a rolha, e exatamente, para evitar que ela resseque e venha prejudicar, entrando oxigênio no vinho e pode afetar até o sabor. O vinho. Por isso que não se consome, deixa eu orientar isso também, que muita gente não sabe, por isso que não se consome o vinho que foi aberto depois de muitos dias, não pode, ele só tem um tempo ali, ele deve ser consumido o mais rápido possível. Assim. Exatamente, até 2 dias no máximo, se tiver a tampa Vacovã também ainda consegue segurar um pouco mais. Mas consequentemente ele altera. Olha só, então tem que ficar ligado nisso. Tem, inclusive, hoje não custa muito barato, mas tem lá uma agulha que você coloca, serve o vinho, depois quando você tira, ela sela a rolha novamente. Então mantém o vinho fechado. E tem aquelas embalagens, já tem alguns vinhos que a pessoa vem com a torneirinha já, né? Quer dizer, dá para servir, aí ele dura um pouquinho mais de tempo, porque já foi preparado previamente. Claro que não é todo tipo de vinho, e a gente sabe que tem essa possibilidade. Vai para uma festa, vai para um evento, vai para um local que tenha mais gente, dá para ter essas outras embalagens também. Com certeza, é chamada bag in box, são umas que vão de 3 litros e de 5 litros. Certo. Então isso aí é, por exemplo, um consumo de uma festa de aniversário, casamento, aí ele pode
ser aberto e pode durar até 20 dias. Consumir até 20 dias, porque ele... Dica especial. Muito legal, muito legal. Acho que isso é uma super opção. Dica especial para você, então quem quer curtir, quem quer aproveitar essa época do nosso friozinho, que é um inverno tão suave, né? Quem vai para as regiões aí, então pode aproveitar isso também. E é essa dica que a gente tá dando, super indico. Eu tô deixando o Instagram da Baco aqui embaixo. No final do programa lá tem contato com eles lá também. Se você quer vir experimentar, quer ter uma excelente experiência, super indico a Baco. Obrigado, Demóstenes, pelas informações. Muito obrigado, eu que agradeço. Falamos de vinho e falamos o melhor, por isso a gente está encerrando. Olha só, antes era Mar Shop, a gente só falava da área aí da náutica, dos barcos, a gente só falava disso nesse nosso programa. Transformamos em quintal de casa e a Baco, que a gente fez essa matéria hoje, está aqui na região do Bessa, como a gente já falou, tem endereço, tem contato aí para vocês, vale super a pena conhecer, porque tudo isso faz parte do nosso grande quintal de casa, que é essa nossa região, que tem tanta beleza, tanta coisa boa para aproveitar. É isso, terminando o programa de hoje, todo sábado, às 8h30 da manhã a gente vem com esse nosso conteúdo aí, programação especial. Se você não assistiu, a gente já falou antes, tem QR Code no canto da tela, assiste na íntegra, porque vale a pena aí nos nossos canais oficiais, tanto do YouTube quanto do Instagram. É isso, até semana que vem.